Se você fez a última seleção simplificada do IBGE para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, este vídeo é para você, porque nele eu vou responder as 7 primeiras questões da prova de português. Provavelmente vai ter parte 2 e 3 também, caso vocês tenham interesse, comentem aqui relacionada a essa prova. Mas neste vídeo eu vou focar nas 7 primeiras questões que estão relacionadas ao primeiro texto. Então vamos lá. Analise o texto abaixo para responder as questões de 1 a 5. As posições do observador e a paisagem. A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. No primeiro caso, a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar sua posição em relação a ela. Um textinho curtinho, tranquilo de ser lido. Agora vamos para a questão primeira, que é o que tudo indica de compreensão textual pelo começo. Ó, de acordo com a leitura, geralmente quando começa com de acordo, não é nem interpretação, é compreensão textual. É a informação que está no texto e você precisa compreender para responder. De acordo com a leitura, assinale a alternativa correta. A. Posições diferentes não alteram a vista do observador. É erradíssima, vamos eliminar lá. Ó, a posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Posições diferentes não alteram a vista do observador. É basicamente a mesma coisa que está dito aqui, só que o oposto. Então, A, ó, fora. B. A mesma paisagem torna-se mais extensa se observada do alto. Olha o que é dito aqui, ó. A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. Provavelmente é essa a nossa alternativa, mas vamos analisar as outras. C. A paisagem é diferente se vista por 2 observadores na mesma posição. Claro que não. Se 2 pessoas estiverem na mesma posição, teoricamente, elas vão ver a paisagem do mesmo jeito, tá? De forma racional aqui falando. De forma subjetiva pode até ser que uma pessoa veja de um jeito, outra pessoa veja de outro, mas racionalmente falando, C fora também. D. O observador na rua vê a paisagem mais extensa do que aquele que vê do alto. Não, o texto diz justamente o contrário, ó. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. No primeiro caso, a paisagem observada será bem mais extensa, ou seja, quem está lá em cima vai ter uma visão bem mais extensa do que quem está lá na rua. É o contrário. Então, D também está fora. Ela bagunça o que é dito no texto. A mesma paisagem torna-se mais extensa se observada da rua. Claro que não. Se observada do alto, sim. Então, realmente, primeira questão, nossa alternativa a ser marcada é a B. Se você marcou B, parabéns, você acertou. Vamos lá para a questão 2. De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. No primeiro caso, refere-se ao observador na rua. Vamos voltar lá no texto. Isso aqui é uma questão, digamos, de coesão. Vai pegar partes do texto e dizer coisas sobre essas partes do texto. E a gente tem que julgar como verdadeiras ou falsas. No primeiro caso, refere-se ao observador na rua. Vamos lá marcar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu passar o marca-texto. Não. Isso quer dizer que uma pessoa... No primeiro caso, qual é o primeiro caso apresentado? A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer que uma pessoa no alto do edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. Então, o primeiro caso é esse aqui, ó, quando se fala da pessoa no alto. O que é que diz aqui? No primeiro caso, refere-se ao observador na rua. Não. Refere-se ao observador que está lá no alto. Então, aqui a gente vai colocar, ó, F. Se a gente colocar F aqui, a gente já pode eliminar algumas alternativas. Ó. A,
que começa com V, a B, que também começa com V, ficando só C, D e E. Isso quer dizer, refere-se à influência da posição do observador na visão da paisagem. Se a gente bater o martelo e ver que essa segunda é F, só pode ser a C. Se a gente vê que é V, é D ou E. E aí a gente corta C. Vamos lá. Isso quer dizer, refere-se à influência da posição do observador na visão da paisagem. Vamos ver aqui onde é que está isso no texto. Isso quer dizer... Vamos lá. A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso, que eu falei anteriormente, quer dizer tarará, tarará, tarará. Então, sim, isso quer dizer, refere-se à influência da posição do observador na visão da paisagem. A gente usa essa expressão, isso quer dizer, esse fragmento, quando a gente diz uma coisa e a gente sente a necessidade de explicar essa mesma coisa com outras palavras, enfim, trazer um detalhamento maior para que a pessoa que está lendo nos entenda. Então, isso aqui está verdadeiro. Se a segunda afirmação é verdadeira, a gente pode cortar a C. Ficamos, então, com a D e a E. Vamos lá. Portanto, pode ser substituído por mas, porém e contudo. Essa aqui, a gente nem precisa voltar ao texto. Por quê? Portanto, é uma conjunção conclusiva, sinônima de logo, assim sendo, dessa forma, mas não é sinônima de mais, de porém e de contudo. Mas, porém e contudo são conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tarará, tarará, tarará. Então, isso aqui está falso e eu não preciso nem voltar no texto. Então, se isso aqui está falso, F, V, F, a gente já tem a nossa alternativa a ser marcada, que é a E. Vamos só finalizar aqui, a gente já sabe que aqui é verdadeiro, mas vamos analisar essa afirmação aqui. Por exemplo, refere-se ao exemplo de posicionamento de observação. Vamos ver onde é que está esse trecho. Cadê? Por exemplo. Como pessoa no alto de um edifício, por exemplo, ó. Exatamente. Por exemplo, refere-se ao exemplo de posicionamento de observação. Se a pessoa estiver lá em cima, então, quando se fala, por exemplo, eu estou me referindo ao que foi falado anteriormente. Eu não, né? O texto. Então, a alternativa realmente é a E. Gente, eu conferi o gabarito, né? Eu respondi toda essa prova, quando eu tive acesso, e depois fui conferir o gabarito para ver meus acertos e meus erros. Eu estou fazendo por parte, fiz até a 7, e eu tenho certeza que é a E, mas no gabarito está D. Isso é um erro, tá? Não tem condições de, portanto, ser substituída por mais, porém e contudo, tá? Então, se você marcou E, conferiu o gabarito que está D e está confuso, fique tranquilo que a correta é a E. Provavelmente, alguma coisa vai acontecer com essa questão, ou vai ser anulada, ou enfim, eles vão retificar o gabarito, ok? Terceira questão. No texto acima, o trecho "a paisagem observada será bem mais extensa" refere-se ao fato de que a paisagem observada será mais... Alternativa A, intensa, viva. B, próxima, pormenorizada. C, longa, ampla. D, curta, menor. Ou é pormenorizada? Tranquilíssima questão, aborda aqui sinônimo, aborda aqui sentido e até um pouco de interpretação do texto. E aí nem precisa voltar, porque o que é uma coisa extensa? É uma coisa comprida, é uma coisa longa, é uma coisa ampla. Então, a nossa alternativa aqui, sem perder muito tempo, é a C. Agora, vejam, colocaram intensa, que parece com extensa. E, certamente, uma pessoa desavisada vai acabar marcando A, sei lá, por perceber que é parecida e imaginar que tem o mesmo sentido, mas isso é, digamos, uma pegadinha por parte da banca. Vamos lá, questão 4. No trecho, a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Assinale a alternativa que apresenta a relação de sentido entre as orações acima. As orações aqui são:
A paisagem observada será bem mais extensa. Aí temos o do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Então, a paisagem observada será bem mais extensa, digamos que é a oração 1, tá? Do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. 2. Eu estou fazendo isso aqui para ficar didático, porque essa questão é muito tranquila. A gente usa o termo do que para fazer o que no dia a dia? Para comparar coisas. É promovida aí uma comparação quando a gente usa do que. Então, a alternativa aqui a ser marcada, obviamente, é a A. Quinta questão. Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar sua posição em relação a ela. Assinale a alternativa em que se remete ao pronome ela. Esse termo aqui, ela, está se referindo ao quê? A observadora, a posição, a paisagem, a cidade ou a consideração. Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar a sua posição, a posição da pessoa em relação a ela. Ela quem? A paisagem, a posição da pessoa em relação à paisagem. Se bater a dúvida, volta no texto para confirmar. Mas o gabarito da questão 5 é C, a paisagem. Vamos só voltar no texto para não ficar nenhuma dúvida. A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de uma forma diferente de outra que esteja na rua. No primeiro caso, a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar sua posição, o texto está falando com a pessoa, em relação a ela, né? A paisagem. Então, realmente, o gabarito da questão 5 é C. Vamos para a sexta, a penúltima. Em relação ao uso ou não da crase. Crase, amo. Analise a frase abaixo. Tananã, terças-feiras, iremos, tananã, aula de judô, que fica, tananã, poucos metros daqui. É uma questão clássica da IBFC e de outras bancas também, que costumam abordar a questão da crase com frases incompletas para a gente completar e marcar a alternativa cujas palavras completem corretamente e respectivamente essas lacunas. Então, vamos lá. Às terças-feiras. Eu poderia colocar aqui esse as, se a frase fosse outra. Se a frase fosse as terças-feiras são chatas, esse as cumpriria a função de artigo, acompanhando o substantivo terças-feiras no plural. Mas não é essa a oração, a frase que a gente tem. A oração que a gente tem traz esse às terças-feiras mais ou menos com o sentido de nas terças-feiras. Mais ou menos com o sentido de à noite, à tarde. Sendo isso uma locução adverbial com palavra feminina. Quando isso acontece, o a ou o as deve obrigatoriamente ser craseado. Às terças-feiras, à tarde eu faço tal coisa, à noite eu vou dar aula, enfim, sempre craseado. Então, as é craseado. Com isso, a gente consegue eliminar a alternativa B e a alternativa D, porque ambas começam com o as, sem o acento grave indicador de crase. Ficamos, então, com A, C e E. Às terças-feiras, iremos à aula de judô. Esse A aqui deve ou não ter crase. Para isso, a gente tem que olhar para os lados. A gente já sabe que aula é um substantivo feminino, naturalmente acompanhado do artigo feminino a aula. Eu não digo o aula, eu digo a aula. Resta a gente ver se esse verbo aqui, ele solicita a preposição a, que porventura vai se juntar a esse a e gerar o acraseado.
Esse verbo iremos é o verbo ir, né? Quem vai a algum lugar, né? Então, essa preposição vai se juntar com esse artigo e o resultado disso vai ser acraseado. Então, tem crase também, acontece a crase nesse a aqui, por causa da transitividade do verbo ir, se juntando com o artigo feminino que acompanha a aula. E nisso a gente consegue eliminar mais. Vamos lá. Ó, aqui não tem crase. E aqui também não tem crase. A gente já tem, então, a nossa alternativa a ser marcada, que é a sexta questão, alternativa é. Mas vamos terminar aqui para não ficar incompleto. Às terças-feiras iremos à aula de judô, que fica a poucos metros daqui. Esse a que indica distância é preposição só, então não tem crase, tá? Fica a poucos metros daqui. Também poucos, uma palavra masculina, está no plural, enfim. Sexta questão, gabarito é. Sétima e última, então, em relação à concordância, assinale a alternativa incorreta, ó, incorreta, e a banca sublinhou, tá? Tá em negrito e a banca sublinhou para você não errar. Ela quer a incorreta, então se você julgar como certa, não marca. Julgou como errada, marca. Vamos lá. Hoje havia menos cadeiras na sala. Está correta. Por quê? Menos é um advérbio que é, portanto, invariável. Eu sei que tem gente que acha que aqui tem que ser menos cadeiras para concordar com cadeiras. E eu entendo esse raciocínio, mas ele é um raciocínio equivocado, porque menos, enquanto advérbio, é invariável, vai ser sempre menos no masculino. Então, se a alternativa A está correta, não interessa para a gente. B. É proibida a entrada. Também está correta, por quê? Quando se usa esse artigo a antes do substantivo, entrada, gramaticalmente é preciso colocar proibida. Não seria correto dizer é proibido a entrada. Essa palavra precisa, né, levar em consideração o artigo ou não. Se tem um artigo, ela tem que ir para o feminino. Então, a B está correta. Não interessa para a gente. C. Nesta manhã, ela estava meia sonolenta. A gente tem aqui a nossa alternativa. Porque meia sonolenta, aqui deveria ser meio. Meio. Por quê? Esse meio tem sentido de um pouco. Um pouco sonolenta. Também é invariável. Um pouco sonolenta. Ninguém fica sonolenta pela metade. Tá? Então, o gabarito aqui da questão 7 é a C, por causa desse problema aqui de concordância. Mas vamos analisar as outras. A planilha anexa contém o relatório de ontem, correta também, planilha feminina, anexa feminina, concordância aconteceu. E é permitida a venda de mercadorias, também correta, porque semelhantemente é o que acontece aqui, ó, a entrada à venda. Então, permitida tem que concordar com esse A de a venda. Então, realmente, questão séria, gabarito C. Vocês querem uma parte 2 e uma parte 3 desta resolução de questões? Deixe o comentário aqui, que aí eu faço. Até a próxima.